Olá, que a graça e a paz de Cristo inundem a sua vida e o seu lar. Nós vamos começar um estudo de Eclesiastes agora, onde nós vamos tratar do tema do sentido da vida, aproveitando esses meses onde estamos trabalhando aqui com esses assuntos, e onde se estuda muito a questão da depressão, agora na primavera de setembro, e nós vamos estar trabalhando com esse tema também no livro de Eclesiastes. A vida tem uma razão de ser, mas qual o sentido? O livro de Eclesiastes reflete um tempo presente de desespero, de pessimismo e de angústia. Parece que as promessas da aliança ficaram distantes e a esperança dos profetas ela não se cumpriu. A chave para entender o livro de Eclesiastes está de trás para frente, pois a única esperança que existe para suportar o presente é temer e obedecer a Deus, como está lá no capítulo 12, nos versos 13 e 14, finalizando o livro, quando o sábio do texto de Eclesiastes diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Os versos 1 e 2 do capítulo 1 de Eclesiastes nos dizem: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O verso 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra Eclesiastes vem de uma palavra grega chamada eclesia, de onde vem a palavra igreja. Essa palavra foi dada quando foi feita uma tradução do latim, da Bíblia em latim, para o grego, chamada de Septuaginta. E a palavra Eclesiastes significa simplesmente pregador. Ela vem de uma palavra hebraica muito conhecida dos estudiosos, chamada Kohelet. E o termo primeiro significa alguém que dirige uma assembleia, um pregador, ou então aquele que é chamado de Eclesiastes. Esse termo aparece 7 vezes, né? Nós temos aqui somente em Eclesiastes, em nenhuma outra parte das escrituras do Velho e Novo Testamentos. Geralmente se atribui a Salomão a autoria do livro, devido às referências sobre o Eclesiastes, ou o pregador, ser ele filho de Davi, ser rei, ser sábio, ser rico e ser também construtor. Contudo, parece enigmática a questão da autoria, uma vez que o estilo literário de prosa, de verso e de outros textos de sabedoria que são usados, como o de Provérbios, indicam uma data do pós-exílio babilônico. Então, quer dizer que não sabemos se realmente foi Salomão, e a palavra Salomão não está no texto, somente a palavra pregador, e esse pregador com essas características, né? Ele é de Jerusalém, é um rei, e é rico, é sábio, é construtor e outras qualidades, mas não sabemos mais nada além disso. Outra palavra que aparece no livro, nesses versos 1 e 2, é vaidade. A palavra rebel no grego significa absurdo, frustração, futilidade, ausência de um sentido, vazio e vapor, não é? O pregador ele está advertindo aqui que uma vida que é gasta na busca de prazeres que são absurdos ou sem sentidos, vazios, fúteis, eles não adquirem um valor que seja duradouro. Algumas pessoas
vão buscar o sentido na vida, por exemplo, fazendo uma peregrinação lá lá no Tibete com os monges. Outras vão fazer uma viagem seguindo o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha. Outras pessoas vão buscar o sentido no espiritismo, querem saber como será o seu futuro, ou cartomantes, ou como será, enfim, a sua vida. Mas, na verdade, várias indagações são feitas aqui pelo pregador que busca o sentido da vida. A primeira lição que nós observamos está ali no verso 3, quando ele diz, Eclesiastes 1, 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então veja que há a busca do sentido da vida através do trabalho. O pregador fala que o trabalho deve ter proveito e que o trabalhador deve usufruir do fruto do seu trabalho. Olha, o trabalho é dom de Deus e através dele as pessoas podem fazer as suas necessidades mais básicas e conquistar também uma vida digna. Contudo, o trabalho é muitas vezes desvirtuado e o povo é explorado por meio de injustiças. Isso vai resultar em frustração, ou vaidade, ou vazio, e o trabalho então não terá proveito. Veja que é o próprio Salomão, quando escreve o Salmo 127, que é atribuído a ele, nos versos 1 e 2 ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então ele diz que é inútil a pessoa viver sem Deus. Se Deus não edificar a sua casa, o seu trabalho será inútil, mesmo que ela levante de madrugada, repouse tarde e ela ganhe o seu pão de uma maneira penosa, ou difícil, ou dura. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, nós podemos buscar o sentido da vida através do trabalho. O segundo sentido que é aqui, a busca do sentido de trabalho através da criação continuada, dos versos 4 a 7, quando Salomão aqui diz em Eclesiastes 1, de 4 a 7, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar e o mar não enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Esses versos mostram a obra do Criador. Em Gênesis 1:31 nós lemos que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. A análise do pregador mostra a vida como um ciclo contínuo, repetitivo e até cansativo. Se olharmos a vida sem Deus, estaremos fadados ao fracasso e olharemos como o pregador dessa forma. Se olharmos a vida buscando sentido em Deus, olharemos como um Deus soberano, como Deus é visto no profeta Daniel, capítulo 2, verso 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, se olharmos
a criação sem a perspectiva do Criador, ela é, na verdade, sem sentido. Olhar aquilo que as pessoas chamam de natureza apenas, sem a visão do Criador, a visão continuada da sua criação, onde os rios correm para o mar, uma geração vem após de outra geração, o vento vem de um lado, daqui a pouco vem de um outro, os rios tornam todos para o mar, como dissemos. Então, esses versos mostram a geração que vem do Senhor e a criação, e a natureza criada por Deus. Encontramos um sentido através do Criador. Se há uma criação, há também um Criador, há aquele que a fez. Em terceiro lugar, não só buscamos o sentido no trabalho ou numa criação continuada feita por Deus, mas o sábio que está escrevendo, que pode ser Salomão, a quem eu julgo ser, e outros irmãos, mas possivelmente outros escritores em outras épocas, ou compiladores em outras épocas. Mas o que percebemos é que da tradição dos judeus, eles creem como nós que esse texto é um texto inspirado pelo Senhor. E nós podemos perceber que há a busca do sentido não só no trabalho ou na criação de Deus continuada, mas também a busca de sentido de vida através da reflexão. Quando nós jejuamos, por exemplo, nós estamos fazendo uma reflexão. Quando nós estamos no momento de meditação também na palavra de Deus, estamos fazendo uma reflexão. Quando nós estamos pensando em como Deus pode trabalhar em cada situação, estamos também refletindo sob a luz do que Deus pode fazer, ou das possibilidades que Deus nos deu com os dons, com as tarefas, aquilo que nós podemos realizar. Nesse terceiro sentido da reflexão, Salomão aqui diz no capítulo 1, versos 8 a 11, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Para muitos, as coisas da vida são somente coisas que dão canseiras e são enfadonhas. Para muitas pessoas, pensar é um problema. A nossa geração é uma geração que desaprendeu a refletir, a pensar. É uma geração que age por compulsão, com sentimento. Então as pessoas compram, as pessoas agem por sentimentos. E às vezes o sentimento é enganoso, porque o coração da pessoa é enganoso. E quando nós observamos a palavra de Deus, muitas pessoas estão cansadas. Todas as coisas são canseiras tais, diz aqui o sábio de Eclesiastes. Para muitas pessoas, a vida e as suas coisas são canseiras e são coisas enfadonhas. Para outros, o mundo sempre assim foi e assim será. É assim sempre. Sempre foi assim e sempre será. As pessoas que estão sempre achando que as coisas sempre vão continuar sempre do jeito que estão. Mas a reflexão é sempre um bom remédio para o coração, ainda que traga as suas lutas. Bom é para o homem sempre refletir. É só você ler Provérbios e você vai perceber quantas coisas são faladas
e são refletidas ali acerca do justo, daquele que crê no Senhor. Como é que nós aplicamos esse texto da palavra de Deus com esse tema dessa aula da escola dominical em busca do sentido da vida? Primeiro, não podemos buscar o sentido da vida no prazer, na felicidade e em outras coisas parecidas, porque são transitórias, ou também nos sentimentos, que são volúveis. Então, em quem buscar? Pela fé, nós podemos olhar a chamada natureza ou a criação de Deus. Hebreus 11:3 nos diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então, o livro de Gênesis para nós é matéria de fé. Quando Jesus fala sobre o casamento em Mateus 19, ele diz: não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher no princípio. Então ele se refere a esse Deus que nós devemos crer pela fé. Então isso não é enfadonho, mas é algo que Deus nos chama a crer. O mundo valoriza, em terceiro lugar, as pessoas e, em geral, valoriza os ganhos e as perdas. Mas que proveito uma pessoa terá se não buscar a Deus para dar-lhe esse sentido da vida? Jesus disse algo sobre uma pessoa que buscou o sentido da vida somente no dinheiro. Aquele homem que disse que queria construir celeiros maiores, porque aqueles celeiros que ele possuía eram tão pequenos, e ele agora precisava guardar toda a sua produção. Então ele diz: então direi à minha alma, diz ele, aquele homem, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E aí então ele diz a si mesmo: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim Jesus termina dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Qual é o sentido da sua vida? Quem não vive buscando um sentido correto da vida, vive perdendo tempo, vive perdendo a sua vida. É por isso que há tantas pessoas hoje que estão envolvidas em drogas pesadas, como o crack. Nós encontramos no centro da cidade pessoas em que ficamos com o coração muito triste de vê-las naquela situação. Só a graça, só a misericórdia do Senhor para tirá-las dali. São pessoas que perderam o sentido da vida. Quantas pessoas estão buscando nas baladas o sentido da vida? É legal ter sexo, beijar muito, né? Sair com tal pessoa, ficar com outra pessoa, mas isso não vai trazer o sentido da vida. Os sentimentos são passageiros, as ocasiões são passageiras, e quando você se encontrar sozinho, você não vai ter uma razão para você viver. Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vive com Cristo, ele morre com Cristo, ele não perde nada. Para ele, Jesus é a alegria da sua vida. É por isso que ele diz aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele reporta aos filipenses: mesmo preso, a sua alegria, mesmo injustiçado, lá na prisão, ele, em vez de estar triste, lamuriando, ele então está diante de Deus alegre, porque se Deus permitiu que ele estivesse assim, ele está então na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Você já sabe o sentido da sua vida. Eu convido a você buscar o sentido da vida no Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Que
Cristo seja a razão do seu viver, que o Senhor o abençoe e o guarde, e seja a razão do seu viver. Amém.